Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Késia. E hoje nós vamos começar com o estudo em Apocalipse. Então, eu gostaria de fazer uma introdução a esse livro tão importante e tão mal entendido. Vamos lá. Vamos começar então falando sobre o autor de Apocalipse. 4 vezes o autor se identifica como sendo João. Até o 3º século, a igreja afirmava sem dúvida de que o João que escreveu o Apocalipse era o filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos. Uma dessas pessoas foi o Justino Mártir, que viveu em Éfeso, uma das igrejas que receberam em primeira mão esse livro. E ele afirmou: existiu um certo homem entre nós, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo, que profetizou através de uma revelação que foi dada a ele, que aqueles que creem em nosso Cristo viverá 1000 anos em Jerusalém, e depois disso virá o julgamento de todas as pessoas. Então, é algo, não só o Justino, mas outras pessoas que viveram naquela época afirmam que foi João, o apóstolo João, que escreveu. A data. Isso é muito importante porque os teólogos apontam 2 alternativas. Uma seria durante o reinado de Nero, por volta do ano de 68 depois de Cristo. Outros teólogos afirmam que foi na época do reinado de Domiciano, no ano de 96 depois de Cristo. Os teólogos que afirmam que João escreveu o Apocalipse durante o reinado de Nero tenta colocar a profecia cumprida no ano de 70 depois de Cristo, o ano em que Jerusalém foi destruída. Então, esses teólogos acham que foi na época de Nero e que tudo que foi dito, as profecias do livro de Apocalipse, já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo, que foi quando Jerusalém foi sitiada, foi totalmente destruída pelos romanos. Os teólogos, por outro lado, que defendem que foi na era de Domiciano, mostram muitas evidências de que esse livro foi escrito durante o reinado de Domiciano. Alguns que viveram na época da Igreja dos primeiros séculos confirmaram essa informação. Por exemplo, Irineu, Clemente de Alexandrina, Orígenes, Vitorino, Eusébio e Jerônimo. São pessoas cujos escritos persistem até hoje e são muito utilizados até para outros detalhes da Bíblia, para provar alguns fatores históricos, alguns eventos históricos. E essas pessoas também afirmam que João escreveu na época de Domiciano. Outro motivo para acreditar nessa data de 95, 96 depois de Cristo é que João
segundo a tradição, João ficou na Palestina até a revolta dos judeus contra Roma, que se deu justamente entre 66 e 70, e quando em 70 eles foram derrotados pelos romanos e Jerusalém foi destruída. Então, João estava, naquela época, ali na Palestina. Então, teria dado tempo de João desenvolver um ministério na Ásia a ponto dos romanos decidirem que ele era um risco ao império e que deveria ser exilado na ilha de Patmos. Não ia dar tempo. Outro detalhe importante ao ler o livro de Apocalipse é a respeito da interpretação. Existem quatro modos de interpretar Apocalipse. Existem 4 visões. Então, a visão preterista, que diz respeito a passado, diz que os eventos de Apocalipse dizem respeito ao passado, é aquilo que eu falei, eles aconteceram no ano de 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Então, esses defendem, esse modo de ver Apocalipse defende que tudo que foi escrito ali por João já aconteceu no passado, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. A outra visão é a visão historicista, de história. Para esses, o livro relata a história da igreja, descrevendo diversos tempos de perseguição, tribulação. Então, para eles, o Apocalipse é um livro mais assim subjetivo, mais alegórico, não diz respeito a fatos específicos, é tudo alegoria, tudo não é histórico realmente, não é uma profecia para se cumprir, que se cumpriu, que vai se cumprir, mas são temas que dizem respeito à igreja como um todo, em toda a época, em toda a era da igreja. Então, é bem subjetivo, cada um pensa de um jeito. A terceira visão é a visão idealista. Essa é uma interpretação simbólica, que não é literal. Então, é mais sobre a batalha espiritual, é sobre Deus e a guerra entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Então, também eles não acreditam que Apocalipse seja profético. E a visão futurista entende que o livro de Apocalipse, dos capítulos 4 a 22, diz respeito a acontecimentos futuros. É uma profecia do que vai acontecer nos últimos tempos. Essa visão é o resultado natural de uma leitura objetiva e literal do livro. É o único tipo de interpretação que é usado também nos outros livros da Bíblia. É exatamente assim. Foi assim que eu interpretei desde a primeira vez que eu li o livro de Apocalipse. Mesmo antes de estudar sobre escatologia, mesmo antes de ler os livros
que tratavam do assunto, desde a primeira vez que eu interpretei, que eu li o livro, eu interpretei de uma forma objetiva e literal. E é essa forma que eu vou compartilhar com vocês. Você não é obrigada a aceitar essa interpretação que eu estou trazendo. Mas eu descobri recentemente, analisando, pensando e vendo alguns irmãos em Cristo, observando algumas coisas, eu descobri que muitos cristãos que adotam outro tipo de interpretação, eles perdem um pouco a esperança e o ânimo. Eu acho que isso tem a ver com o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Os tessalonicenses estavam preocupados com o que ia acontecer com os irmãos que já haviam morrido e se eles iam perder a volta de Jesus, o arrebatamento. E Paulo diz no versículo 13: não quero que vocês fiquem tristes e sem esperança. E no versículo 18 ele fala: para nos consolarmos uns aos outros com o que ele explicou nesse texto. Nós vamos chegar lá, mas para mim o livro de Apocalipse é para nós, além de sabermos, além de Deus estar revelando para os cristãos algo importante, é para nós nos consolarmos uns aos outros. Então, por isso eu adoto essa visão futurista de que a profecia ainda se cumprirá e de que é literal, é real. E é isso que eu vou compartilhar nesses vídeos. Quando eu vejo o que acontece no mundo e eu fico triste, quando eu estou vendo o que está acontecendo no país, no mundo, eu lembro que se eu não morrer antes, eu serei arrebatada para estar para sempre com meu Senhor Jesus. E é essa esperança que eu quero que você tenha também. Mas qualquer que seja a sua visão sobre Apocalipse, mesmo que você não concorde comigo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. E eu gostaria que você guardasse essas palavras, palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que esse texto seja ânimo ao seu coração, mesmo que você olhe ao redor e veja que está tudo errado, que coisas terríveis estejam acontecendo. Tenha ânimo. Lembre-se das palavras de Jesus. Tenha esperança. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com você e com a sua família. Até a próxima.